da Universidade Brasil, vice-presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras e vice-presidente para o grande ABCD da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Atuou como coordenador do programa Bolsa Escola 2001-2002 e exerceu cargos de secretário executivo adjunto no Ministério da Educação de 2016 a 2018 e também no Ministério da Cidadania de 2019. Puxa vida, o prefeito Taka Yamayushi não teria outra escolha melhor do que o senhor, um currículo invejável. Parabéns. Obrigado. Acho que são mais de 25 anos de atuação pública e sempre dedicado a melhorar a vida das pessoas, a gente resolver problemas, desafios. Então, estou muito feliz de poder contribuir com a Prefeitura de Diadema, o nosso prefeito Taka Yamayushi. É uma gestão que vem fazendo muito pela cidade em pouco tempo. É um prazer colaborar nesse projeto. Muito bem, a gente vai fazer um balanço sobre essa gestão de planejamento para 2026. Vocês estão agora no o seu segundo ano de exercício, de atividade à frente da Secretaria de Educação, então muita coisa está acontecendo. A gente sabe das dificuldades quando você pega uma pasta como educação, que é uma das mais importantes, depois, eu não digo em classificação numérica de primeiro, segundo ou terceiro, mas a gente tem educação, saúde e segurança, que são os pontos mais importantes de atuação para qualquer secretário. Quantas escolas municipais a gente tem lá em Diadema? São 61 escolas municipais da administração direta, mais 37 creches conveniadas. Puxa vida! A gente tem 98 equipamentos, mais o CAIS, que é o Centro de Atenção à Inclusão Social, mais a Secretaria, o almoxarifado. A gente tem quase 100 unidades sob a administração da Secretaria de Educação. Isso a gente fala no número de alunos, em torno de quantos, mais ou menos? A gente tem perto de 30 mil alunos, 28, 29, 30 mil alunos. As matrículas estão em andamento, as rematrículas. Sim. Então, as unidades todas estão abertas, recebendo os estudantes. A gente conseguiu um feito inédito, Gil, ano passado, de universalizar as vagas de creche, que é um feito tão importante. Então, hoje o munícipe de Diadema, quem mora em Diadema, pode procurar as unidades. A gente está garantindo que vai ter vaga de creche para todo mundo. A partir dos 6 meses já pode fazer a matrícula, a gente direciona para a unidade mais próxima e vamos atendendo todas as crianças em tempo integral. Diadema tem esse projeto de colocar os alunos perto da sua casa para facilitar a vida dos pais. Tem essa coisa. Sim, sim. Vai para a escola mais próxima, né? A gente procura atender na escola mais próxima. É um município muito diferente, né? É o município mais denso do Brasil. Sim. Junto com o Taboão da Serra. A gente tem uma área relativamente pequena, mas muito adensada, uma população grande, mais de 13 mil habitantes por quilômetro quadrado. É muita coisa, né? É muita. O número dos estudantes já me assustou. Quantos professores para esses alunos? A rede, eu acho que um grande diferencial da rede Diadema são os professores. A gente tem mais de 1.800 professores e todos muito bem formados, todos de dedicação exclusiva, concursados. Então a gente tem todos efetivos, né? É uma rede muito, muito boa e os professores são eles que fazem a diferença no nosso dia a dia. A gente sabe que o senhor até comentou assim que chegou aqui, porque São Paulo é muito complicado. Quando a gente marca um horário, ou o sujeito chega antes, ou chega bem depois. O senhor conseguiu chegar cravadamente no horário combinado. E a gente até comentou, pegou o trânsito e tal, e o senhor me disse que o senhor estava tratando de um assunto extremamente importante, que eu já vou até me antecipar, que é sobre os uniformes, porque raramente a gente ouve que uma Secretaria de Educação já tenha conseguido administrar essa questão dos uniformes em janeiro. Geralmente o aluno vai receber os uniformes em agosto, outubro, até por várias questões que não dependem só da secretaria. Depende de licitação, depende de fornecedor, depende de tantas coisas, mas o senhor já está tratando dessa questão antes da primeira quinzena de janeiro. Eu sou muito pontual, muito organizado, o prefeito Taka também é assim, por isso que eu acho que a gente tem uma boa sinergia, mas a gente estava lá em Caieiras, vistoriando a produção dos uniformes, que já está praticamente tudo pronto. Vão ser 7 peças em cada kit escolar. Então são 2 camisetas, um conjunto de inverno
ano inteiro de moletom, conjunto inverno de tactel e um short ou um short saia. Então ficou uma graça o conjunto, já está praticamente tudo pronto. A gente foi lá com o prefeito Takayamauchi, o secretário de administração Kiko, o secretário de planejamento Bruno, mais os vereadores, o Jefferson Leite, o Juninho do Chicão, o Márcio da farmácia, o companheiro Sérgio. Então toda a equipe da prefeitura foi lá vistoriar, um momento até que emociona, uma mesa assim, Gil, 560 uniformes. Puxa, e aí eles vão fazendo a montagem dos kits, e são 53 mesas dessa. Que bom! Então, 30 mil uniformes, 210 mil peças, está praticamente tudo pronto. A gente já empenhou 11 milhões e 100 para essa despesa. É um investimento importante. As crianças, não só pela equidade ali, mas é um item essencial. Eu estou na diretoria nacional da Undime, a União dos Dirigentes Municipais de Educação de todo o Brasil. E um dos pedidos ali que a gente tem feito em nível nacional é para que essa despesa de uniforme de alimentação entre nos 25% obrigatórios do orçamento. Porque o uniforme é um item essencial. E pela primeira vez a gente está garantindo logo no início das aulas. Foi um compromisso do prefeito Taka. Então, além de universalizar as vagas de creche, a gente já entrega com uniforme, esse kit todo para as crianças. Também vamos ter o kit escolar, lápis, caderno, borracha, esse material todo. E as mochilas. E as mochilas ficaram uma graça, porque a gente fez uma arte customizada, as próprias crianças desenharam e a gente está colocando os mais votados na capa das mochilas e dos cadernos. É uma participação bacana. Uma das questões também muito discutida na relação de educação nos municípios está relacionada à qualidade da educação. E a gente sabe que Diadema está bem destacada, mas eu queria que o senhor falasse qual foi a avaliação do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Alguns municípios são premiados, outros não, mas não por uma questão desse desenvolvimento de educação, porque também depende dos alunos, depende dos professores. O senhor me disse que os professores são muito bem treinados, estão muito bem qualificados. E como é que está esse índice? A avaliação está boa para Diadema? A gente quer cada vez melhor. Esse é o meu compromisso pessoal, o meu desafio, o que me motiva, melhorar o índice de alfabetização do município. Hoje é de 48%, e a gente quer que chegue muito próximo de 100% já nesse ano de 2026. Então tem uma mobilização grande na rede para a gente garantir a alfabetização, iniciar na pré-escola e consolidar até os 7 anos, que é a alfabetização na idade certa. É um compromisso junto com o Ministério da Educação. E depois esse direito à aprendizagem, garantir também que as crianças consigam aprender, se desenvolver, para a gente ter uma nota, refletir essa nota no IDEB. A gente tem, secretário, um número de evasão muito grande em Diadema ou não? Os alunos os pais, né, estão matriculando as crianças certamente? A matrícula é obrigatória, então a matrícula é feita. A evasão é baixa, mas a frequência diária que preocupa. A gente tem intensificado essa busca ativa com as famílias, sensibilizado para que elas não faltem, para que levem os filhos. A criança não pode ficar fora da escola, não pode faltar. Então, ela só vai aprender se ela estiver lá dentro, e se ela tiver essa infraestrutura toda, o professor qualificado, a escola reformada, o material pedagógico adequado. Então, toda essa mobilização a gente vai intensificar nesse ano de 2026 para que Diadema se desenvolva como merece. O senhor tem uma larga experiência na questão da educação, por tudo que a gente já viu na sua apresentação, e nós falamos aqui sobre algumas coisas básicas que acontecem nessa questão de trazer o aluno para a escola. Uniforme, se ele já vai ser matriculado, já vai ter o uniforme, já fica bonitinho e se sente até incentivado a ir para a escola. As escolas próximas de suas residências facilitam para os pais e para os próprios alunos que estão ali na sua região de conforto. A gente tem também essa questão da merenda, que é muito importante, porque muitas crianças, infelizmente, vão para a sala de aula para poder comer. Eles não vão para aprender, eles vão para comer. É uma realidade dura, mas que existe em todo o Brasil.
Não que a gente fale, mas ele tem que aprender. Não, muitas crianças vão sim, e muitos pais deixam o filho, às vezes, o dia inteiro na escola para poder lá ter 4, 5 refeições, porque não tem condições de ficar em casa. Como é que está a merenda em Diadema? O prefeito Taca lançou o programa Comida Boa, a gente aprimorou os cardápios, não tem mais lanche, é só refeição, são cerca de 55 mil refeições por dia, então tem feijoadinha, tem estrogonofe, tem sobremesa, tem sempre uma fruta, uma alimentação muito bem balanceada, muito nutritiva, então a gente aprimorou isso, o Diadema faz um investimento de 22 milhões de reais por ano em alimentação escolar, e a gente acha que é um dinheiro bem investido. Claro. Vamos continuar nesse ano reforçando esse cardápio da alimentação escolar e com nutricionista, tentando acompanhar também o peso, a altura das crianças para que elas se desenvolvam da maneira correta, mas tem lá uma alimentação de qualidade, de vez em quando eu como ali com as crianças. E quando eu faço visita nas escolas acompanhando os políticos, eu também. Eu não resisto àquele lanchinho deles, e principalmente quando a forma como eles comem com tanta vontade que a gente acaba sentindo. Eu sento lá naquela mesona deles lá e faço uma rachadinha lá com a comida. Conversa com as crianças, ouve um pouco o que elas estão achando, a receptividade é muito boa, eles gostam muito. Agora, secretário, a gente sabe dessas crianças que ficam na escola, alguns sim para estudar, outros infelizmente em busca de uma refeição. Quais são os períodos? Nós temos lá período integral para os alunos? A creche, toda a nossa creche, mais de 8 mil crianças, toda de tempo integral. Então, e agora a gente está tentando, a gente já tem o programa Novo Mais Educação, que a gente tem as atividades de contraturno, e a gente agora está estudando, a gente tem uma dificuldade de espaço. Sim, é natural. Então, pela quantidade de alunos, de profissionais, é natural. Mas a gente vai aprimorando aos poucos para ir avançando nesse contraturno, nas atividades, oferecendo mais oportunidade para os alunos de Diadema. O senhor citou uma questão que preocupa, que é a evasão. Embora exista a obrigatoriedade da matrícula, todos eles vão lá, se matriculam, eles até vão, mas depois tem uma evasão. Tem algum levantamento que foi feito, o porquê disso? Tem motivos diversos, às vezes a família tem dificuldade de levar. Esse ano a gente vai implantar um sistema UGR e pretende acompanhar no primeiro semestre, espero que já esteja implantado, em tempo real, quantas crianças estão presentes, quantas faltaram, e aí buscar as famílias no mesmo dia e querer saber o que está acontecendo, por que faltou, sim, por que ela não foi, se a gente pode fazer alguma coisa para ajudar, para repor isso que ela acabou perdendo. A gente implantou no ano passado também a recomposição de aprendizagem, então a gente tem salas especiais recebendo os alunos e dando atividades de reforço. Ninguém vai ficar para trás em Diadema, a gente vai ter um esforço grande para ir colocando todo mundo no mesmo nível para poder avançar junto todas as crianças. Então, o senhor disse que conversa com a família, então existe também um trabalho de assistência social junto aos pais desses alunos e, claro, muitas crianças às vezes demonstram certos problemas que os próprios professores acabam captando e é encaminhado para essa assistência social. Existe esse trabalho mais profundo? Sim, a gente tem assistentes sociais na Secretaria de Educação dedicadas, psicólogas, fonoaudiólogas, para acompanhar esse trabalho. A gente fez também um mutirão para doar óculos para as crianças que precisam. Então, essa parte da saúde é muito importante, junto com a educação, para a gente dar assistência total. Secretário, uma ferida. Antes dessa ferida, porque eu sei que eu converso com muitos supervisores de escolas, coordenadores, e eles lançam isso sempre como uma ferida que eu já vou falar já. O transporte, existe transporte público para pegar essas crianças nas casas, ainda que eles estejam nos bairros, para que eles tenham também mais um incentivo para ir para a escola?
Esse é uma dificuldade nossa. É uma atividade que a gente está aprimorando. A gente tem o transporte escolar, a gente tem vans, a gente tem, especialmente na PAI também, a gente tem esse transporte, mas ainda precisa ser aprimorado, mesmo Diadema não sendo um município grande em extensão, mas tem muitos aclives, sim. Tem uma dificuldade geográfica. A gente vai aprimorar um pouco esse transporte escolar ainda para poder atender mais gente, principalmente com mobilidade reduzida, deficientes. Então a gente vai estar estudando aí como, mas é caro, é uma atividade difícil. Já fica uma dica para os deputados que vão liberar emendas, ano de eleição, que liberem então para os ônibus escolares, porque é um custo muito alto um ônibus escolar, principalmente aqueles que vêm com a adaptação. Então já fica a dica aí, olha, é muito importante ter uma frota boa, nova, segura, para poder buscar esses alunos com profissionais também, né? Van e ônibus escolar, a gente precisa muito, porque nem algumas passagens, travessas, o ônibus não entra, passa, é verdade. Aí tem que ser uma van. A gente está fazendo uma capacitação dos motoristas, estamos regularizando os veículos, estamos aprimorando a manutenção. Que bom. Então, do que a gente tem lá, essa é uma das prioridades também. Vamos lá para casca de ferida para a gente poder encerrar. Eu preciso chamar o intervalo agora? Eu volto com o secretário? Preciso do intervalo agora ou não? Posso continuar? Posso seguir? Nós estamos ao vivo, então a gente vai conversando com o secretário. Eu recebo as informações aqui, porque eu queria criar aquele suspense, né? Eu ia jogar a pergunta, ia chamar o intervalo e deixar ele até pensar para responder. A ferida é o seguinte: grande parte dos professores e grande parte dos coordenadores de professores e de alunos reclamam sobre aquela questão da inclusão dos alunos dentro da sala de aula, aqueles alunos que são os alunos especiais. Existem salas que suportam 1 ou 2 alunos, porque a própria professora tem uma professora auxiliar. Quando não, a própria professora tenta administrar. No universo de 30 alunos, às vezes tem 2, 3. Como que é a administração disso? Porque a gente sabe que é complicado. Essa socialização, que é muito importante, dessas crianças especiais, junto com os outros alunos. Mas o professor precisa estar preparado. A sala de aula precisa estar preparada. A escola precisa estar preparada para isso. E a própria família. Como que está essa questão em Diadema? Porque eu sei que em São Paulo, por exemplo, é um grande problema isso. São Paulo existem escolas na periferia da Zona Leste que tem um problema muito grande. Muitos alunos especiais numa sala de aula já superlotada, com professores estressados, alguns não preparados para fazer essa educação especial e sem o estagiário que seria o auxiliar. Como é que está na nossa região lá de Diadema? Essa é uma questão muito importante, impacta muito a vida da escola, é um fato mundial que cresceu muito o número de autistas, em especial, neurodivergentes, as crianças com necessidades especiais. A gente ainda vem discutindo isso, é um compromisso do prefeito TAC aprimorar a educação especial, essa inclusão, mas em alguns casos elas precisam de um atendimento diferente. Então a gente dobrou o número de agentes de apoio, toda a turma tem um agente de apoio para dar esse suporte para o professor. E nós também anunciamos no aniversário de Diadema, no último dia 8, o Centro TEA, que está em projeto, já vai ser licitado para a gente também ter um suporte maior. Diadema sempre teve um atendimento muito bom para quem precisa através do CAIS, o Centro de Atenção à Inclusão Social. Então as famílias têm esse acompanhamento individual, têm as fichas, mas a gente está vendo como otimizar isso, como dar mais suporte para o professor, como poder também ter um momento do aluno se desenvolver ali com algum profissional específico. Então nesse ano acho que a gente já tem uma dinâmica ali um pouco melhor para facilitar e para ajudar o professor, o agente de cozinha, o agente de apoio, os profissionais todos ali que compõem a educação. Mas é um assunto que está... É delicado. Eu acho que talvez é um assunto mais delicado e que a gente tem que demandar mais energia. Nós vamos conversar mais especificamente sobre
sobre isso. Para a gente encerrar, que infelizmente o nosso tempo é sempre cronometrado, é curto, é corrido, as aulas começam quando? A reunião de pais dia 4 de fevereiro, as aulas começam dia 5, todas as escolas já vão estar reformadas, pintadas. Que bom. Pelo menos o básico. Esse ano a gente pretende reformar mesmo de uma maneira mais profunda 30 escolas. A gente na educação fundamental está construindo laboratório de robótica e de informática. Na pré-escola, na educação infantil, laboratórios sensoriais. Então a gente vai repassar o PDD, o dinheiro direto na escola, para elas também terem ali uma estrutura melhor. Vamos continuar com o programa Descobertas, o Prefeito Mirim, o concurso de arte nas escolas. Vamos ter muita formação para os profissionais, esse abono dos professores, o programa Presente na Escola, que triplicou o valor de R$200 para R$600 e muito investimento em avaliação dos alunos, fluência leitora, o SAEB, o SARESP, essa preparação, essa mobilização, muitos parceiros, o CEL também está em obras, então a gente tem muito trabalho nesse ano de 2026. Gil. Felipe Sartori Sigolo, secretário de Educação de Diadema, fez um balanço da gestão e o planejamento para 2026, uma entrevista rápida, mas muito construtiva. Já fica o convite aqui para que o senhor volte, para que a gente tenha um tempo maior para poder explanar essa questão. E sucesso! Eu sei que é uma tarefa difícil e muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço estar aqui na Rádio Guardiã da Notícia, mandar um abraço também para minha amiga Gabriela Tricânico, o Gil, toda a equipe aqui. Um prazer estar com vocês. Foi muito bom ter o senhor aqui. Com essa questão da educação é sempre muito importante. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, que eu espero que seja em breve. Obrigado. Eu já venho falando sobre a volta às aulas, tá certo?